Olá, o Saúde em Foco está no ar. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da gestação não planejada para a gestante. Para discutir esse assunto, convidamos a enfermeira Luana, que é aluna da residência em enfermagem obstétrica na UFN, o enfermeiro Kelvin Monsalves, que é aluno do mestrado profissional em saúde materna e infantil, e o Bruno Cameira, que é estudante do curso de enfermagem da UFN. Sejam bem-vindos. Luana, nos conte sobre a sua experiência no atendimento às gestantes no serviço de atenção primária, onde você desenvolve a residência obstétrica. Olá a todos. Agora nessa minha experiência enquanto enfermeira, eu já percebi que existe um número bem grande, né, de mulheres que chegam até nós com essa questão da gestação não planejada. Então, de acordo com uma pesquisa realizada em 2021 pela Febrasgo, a gente já tem um percentual de 62% de mulheres atingidas pela gestação não planejada. Dessa porcentagem, a maioria é de gestantes, de adolescentes, aliás, que são mulheres também em situação de vulnerabilidade social, com dificuldade de acesso à informação, principalmente uma informação de qualidade. E como consequência disso, a gente tem uma baixa adesão ao pré-natal. A maioria dessas mulheres, elas optam por não amamentar. Tem a questão também da depressão pós-parto, uma dificuldade muito grande de se criar vínculo entre a mãe e o bebê. E em alguns casos até mesmo da mortalidade neonatal, que pode estar associada também aos casos de gestação não planejada. Então, a gente tem aí fatores de risco bem importantes, né, para a saúde da mulher e da criança. Bem importante estarmos debatendo sobre essa temática. O acadêmico de enfermagem Bruno também vem vivenciando, né, o diagnóstico do resultado de um teste positivo nas gestantes no mesmo cenário, né, Bruno, no serviço de atenção primária. Como tu percebe essa situação das gestações não planejadas pelas gestantes? Bem, Kate, enquanto estagiário da estratégia de saúde da família, eu percebo que nós, como agentes promotores de saúde, temos uma responsabilidade muito grande ao compartilhar essa notícia e dizer para essa mulher, para essa jovem, que ela está grávida. E ressaltando os dados que a Luana trouxe, os dados científicos eles trazem que essas jovens elas são em sua grande parte de baixo poder aquisitivo e com uma baixa escolaridade, somando assim para um pouco acesso a informações. Então, enquanto enfermeiros, futuro enfermeiro no meu caso, eu vejo que esse acolhimento, essa humanização do profissional de enfermagem, ela é muito importante nesse momento, Kate, pois a gente está num momento muito complexo, momento de que essa jovem, essa menina, ela não esperava ser mãe, talvez ela nunca tivesse pensado na maternidade, e ela se vê diante de uma situação que vai trazer repercussões importantes para ela e também para o seu núcleo familiar. Então, consequentemente, isso vai trazer repercussões importantes emocionalmente e mentalmente dessa jovem, dessa mulher. Então, eu vejo que é de fundamental importância a gente acompanhar essa jovem, essa mulher, e também acompanhar essa gestação para conseguir trazer esse acolhimento e essa saúde mais integral a esse usuário. Isso. A gente sabe que é um momento difícil para a mulher, né? Porque ela já chega num serviço com uma suspeita de um diagnóstico. Então, ela recebe uma informação e que, de fato, muda todos os planos de vida dela. A gente sabe, conforme até os dados que vocês trouxeram, que muitas são adolescentes, né? Pouca escolaridade, pouca informação, então a gente sabe que isso vai mudar de fato e trazer importantes impactos para a saúde e para a vida delas, mudanças nos planos. Muitas vezes é baixa escolaridade, então está estudando, precisa do apoio da família para conseguir concluir esses sonhos, esses planos que elas têm, e que muitas vezes essa notícia do que eu faço agora, né? Como é que eu vou continuar a minha vida, como eu vou continuar estudando, como que eu vou contar para minha família, porque a gente sabe que muitas, principalmente quando é adolescente, depende financeiramente da família, então o impacto disso, como que eu vou chegar em casa e vou contar, né? Então, isso são os relatos que a gente acaba ouvindo no dia a dia, né?
de como ela vai passar essa notícia. E também temos a questão que, às vezes, elas não têm um parceiro fixo, né? Foi algum namoro, enfim, não tem aquela formalidade de união estável. E isso também acaba repercutindo na imagem social que ela representa, nos planos dela, como que eu vou cuidar de um bebê sozinha? Eu não havia planejado, isso aconteceu em um momento de descuido. Então, isso é algo importante. E como que vocês fazem durante o diagnóstico, quando vocês dizem para ela que deu um resultado positivo, e aí a gente já vê que muitas vezes que elas ficam sem conseguir falar ou já começam a chorar, como é que é esse acolhimento que vocês conseguem fazer com elas? Então, no meu caso, eu busco ter um primeiro momento de silêncio, assim, Kate, para deixar que aquela mulher também possa se expressar, pois muitas vezes a gente acaba olhando muito para a gestação, para o feto, para essa nova vida, e acaba que a mulher, muitas vezes, a saúde, o bem-estar dela, o que ela deseja, fica um pouco no segundo plano, não, Kelvin? Acho que o Kelvin também tem muitos dados para trazer para a gente, mas no meu ponto de vista, na minha atitude, eu busco trazer esse silenciamento, pois muitas vezes também existe um laço familiar que é muito fragilizado. Eu já ouvi relatos de meninas que dizem: o mais pesado para mim é o julgamento da minha família. Então, às vezes, o enfermeiro ou o profissional de saúde, ele representa um dos únicos poucos laços de afeto e de segurança dessa mulher. E nós precisamos pensar também que nem toda gestação que não é planejada, ela não é desejada, né? Então, às vezes, ela engravidou, foi um susto, foi um choque ao receber esse diagnóstico de gestação, mas que com o tempo talvez ela vá aceitando. Então, né, não foi desejada, mas ela pode, né, perdão, não foi planejada, mas ela pode ser desejada, né, que é o que a gente espera com o tempo, que vai tendo essa aceitação da gestação e que nem sempre é possível. E quando não aceita de fato, a gente entra no que a Luana falou, né, de não aceitar o bebê, de não querer construir uma relação de vínculo. E outra coisa que também acho que é importante a gente falar é que conforme, né, a situação, a vulnerabilidade, a relação afetiva, familiar dessa gestante, a gente pode pensar até em questões de suicídio, em tentativas de aborto, né, porque é algo que muitas vezes ela quer esconder da família, ou algo que ela não planejou, ou já vem de casa, aquilo, se você engravidar, a gente vai ter que colocar para fora de casa. Então, tem tudo isso que a gente precisa prestar atenção quando vai dar um diagnóstico, né? Então, eu receber um diagnóstico, para mim, pode ser diferente do que para outra pessoa, então isso também é importante. O Kelvin também fez um estudo muito bacana na atenção primária, que ele nos mostra alguns dados de gestações não planejadas associadas ao uso de anticoncepcional. Então, Kelvin, comenta para nós, assim, fala um pouquinho de como foi esse teu estudo, os resultados. Olá a todos. Então, esse estudo eu realizei para o meu trabalho de conclusão de curso. Foi uma entrevista com 20 mulheres, sendo elas 3 não gestantes, 3 sem filhos. E 17 dessas mulheres, elas engravidaram durante o uso de anticoncepcional. Então, o que nos mostra que é uma problemática gigantesca, né? Ou por uma fragilidade do serviço, ou algo está acontecendo e não está sendo bem encarado, no caso. Então, os resultados foram que 17 mulheres engravidaram durante o uso de anticoncepcional hormonal, seja ele oral ou injetável. E nos mostra também que é uma fragilidade porque nós, enquanto profissionais da saúde, né, médicos, enfermeiros, sejam eles mais atuantes na atenção primária, principalmente, devemos comunicar essas mulheres sobre o uso, sobre efeitos colaterais que muitas vezes elas não sabem. Acontece alguma situação e elas não sabem como lidar com essa situação porque não obtiveram a informação prévia. Então, essa problemática ela é muito constante, ela é muito diária, né? A gente vê isso diariamente nas consultas, a gente entende que isso é uma questão muito... não é muito rara, né, de acontecer, porque acontece quase todos os dias. Então, cabe a nós, enquanto profissionais, auxiliarmos e darmos o suporte que essas mulheres precisam, para que não ocorram essas gestações, como a prof. disse. Não significa que essa gestação não planejada ela não foi desejada.
né, por uma questão, seja ela por uma questão de escolha ou por uma questão cultural. O Bruno trouxe também a vulnerabilidade social, né, que a gente vê muitas vezes na SF. Várias delas, principalmente adolescentes, né, têm essa crença de que estando grávida, sendo mãe, gestante, elas vão ter um poder na família. Então, é muito complexo, é um tema muito que precisa ser debatido, mas a gente está aí para isso, né? A gente está aí para auxiliar, para orientar enquanto profissionais, educar em saúde, eu acho que é o principal foco também. Com certeza, Kevin, a gente vê muito isso. Por mais assim que exista uma orientação, muitas vezes, né, no caso dessas mulheres, às vezes elas têm acesso até à informação, mas Sim. alguma coisa se perde e é muito difícil, porque a gente está lá tentando colocar essas informações, né, disponibilizar, tornar mais acessível, e mesmo assim existe um número muito grande de mulheres que acabam ainda acontecendo, né, a questão da gestação não planejada. E como tu falaste, a educação em saúde é primordial. É o principal, eu acho, também. Uhum. E quais são as sugestões que vocês, diante da prática, dessas vivências, dos estudos que vocês têm, para que as pessoas elas possam evitar essas gestações que não são planejadas? Bem, eu vejo que é muito importante quando a gente consegue construir uma relação de educação em saúde, não para o outro e sim com o outro, com essa mulher, com essa comunidade, com essas jovens, pois, como o Kelvin disse, é uma situação, às vezes, de status perante a sociedade. Então, a educação em saúde ela tem que ser uma construção coletiva, no meu ponto de vista, com essa comunidade, percebendo essas nuances que aquela comunidade específica traz, pois uma comunidade é diferente da outra. E a educação sexual também é algo bastante importante, e a gente trazer esse acompanhamento de que, enquanto profissionais de saúde, a gente está ali para apoiar e colaborar no que for possível e se abster de julgamentos. Eu vejo que esse é um ponto bastante importante. Sim, nós na atenção primária a gente tem estratégias muito boas nesse sentido, que é fazer as visitas domiciliares, né, ter esse apoio dos agentes comunitários, que a gente, nesse momento, a gente acaba conhecendo a realidade dessas usuárias e adequando até mesmo a nossa assistência de acordo com as necessidades dela, que é bem importante. Outro método que a gente utiliza bastante é a parceria com as escolas, né, por meio do PSE. A gente ocupa esses espaços e debate sobre educação sexual, sobre planejamento familiar, sobre o uso dos métodos contraceptivos, que a maioria dessas pessoas elas não sabem que a gente tem disponível pelo SUS muitos métodos contraceptivos, o uso de preservativos, e esse é um momento de estarmos orientando e também criando vínculo, né? Então, por meio dessas estratégias, a gente já vê que sim, houve uma redução nos casos de gestação não planejada, mas em função de a gente ter uma população muito grande ainda em vulnerabilidade, é um caminho bem longo que a gente tem ainda para percorrer. A Luana falou um ponto bem importante, que é sobre planejamento familiar, né? Durante a minha pesquisa, havia uma pergunta sobre o planejamento familiar e muitas delas não sabiam nem o que era planejamento familiar. Então, o planejamento familiar, ele é uma continuidade de ações, né, que o enfermeiro ou o médico da SF programa junto a essa mulher, oferecendo subsídios para que ela tenha uma gestação adequada, uma gestação de qualidade, ou para que, se ela não quiser ter, tá tudo bem, educa sexualmente, educa em saúde. Então, um dos focos principais também da pesquisa foi esse, né? Fazer com que elas entendessem a importância do planejamento familiar e do uso de anticoncepcional. Só que também tu tocou num ponto bem importante, que é a disponibilidade de várias formas, né, de contraceptivos no Sistema Único de Saúde. Existem sim muitas formas, inúmeras formas, e no local onde eu realizei a minha pesquisa, ele disponibiliza o injetável e o oral, né? Só que um dos grandes embates que a gente tem lá é o seguinte: geralmente troca o nome do fármaco de acordo com o laboratório. Sim.
E foi um dado muito interessante que elas trouxeram, que elas disseram assim, ó, a gente vem no posto, pega a medicação e muitas vezes é outra e a gente não sabe tomar. Ou a gente toma de acordo com o que a gente acha que é o certo. Só que não, é a mesma medicação. Só altera a nomenclatura por causa de laboratório. E é um ato falho, né, de quem está ali fornecendo essa medicação, não dizer para essa mulher, ó, essa medicação é a mesma que tu tomou sempre, tem que continuar tomando da mesma forma que tu tomou sempre. Não fazer esse julgamento que nem o Bruno disse. Então, tipo, auxiliar, fornecer a ela essas informações é de extrema importância. Perfeito, Kelvin, porque a gente vê, de um lado, isso que você traz, às vezes, essa incompreensão e a falta de compreensão do profissional de saúde da situação que essa mulher entende sobre o medicamento que está tomando e, de um outro lado, uma vulnerabilidade social que a grande maioria dessas mulheres que são atendidas no Sistema Único tem, pela falta de acesso a informações, porque os dados estatísticos nos mostram que elas são, em sua grande maioria, mulheres em situação de vulnerabilidade. Sim. E essa gravidez que ela não é planejada, em grande parte, acabam acontecendo intercorrências muito importantes para a vida da mãe e do feto. Então, são lacunas que ainda existem, mas que acho que é um consenso que a educação em saúde é uma grande ferramenta para melhorar essa situação. Esses depoimentos de vocês nos mostram então, a importância de fortalecer a comunicação entre os sujeitos, entre os profissionais. E aponta também algumas demandas, né, de necessidade de capacitação continuada dos profissionais que estão atendendo essa população, porque não é algo incomum da gente escutar, ela engravidou tomando anticoncepcional, né? Não tomou direito, esqueceu de tomar, se perdeu no horário, quando na verdade não, às vezes ela não chegou nem a ter a informação adequada, né? Então o julgamento, ele acontece, né? Sempre a culpa é do outro, não tem envolvimento meu nisso. Eu dei a medicação, informei a data, sim, mas eu não informei... Eu terceirizo, né? Eu terceirizo. Essa culpa, na verdade, né? Então, a importância de ressaltar cada vez mais essas informações, de modo que sejam compreendíveis, né? Compreensíveis para essas mulheres, porque às vezes a gente explica e, de fato, elas não entendem a linguagem que a gente está utilizando. Então, uma linguagem clara, né? E que a gente tenha essa sensibilidade no atendimento, então, a essas mulheres, principalmente frente ao diagnóstico, né, de uma gestação que não foi planejada, né? Então, agradecemos a colaboração de cada um de vocês, as dicas, os resultados dos estudos, as sugestões para evitar uma gestação não planejada. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo compartilhamento dos estudos e das vivências e experiências. O Saúde em Foco fica por aqui. Hoje nós falamos sobre o impacto da gestação não planejada para a gestante, com a enfermeira residente Luana, o enfermeiro mestrando Kelvin e o estudante de enfermagem Bruno. Obrigada pela sua companhia aí de casa. Tchau!